Fala galera, beleza? Hoje no nosso programa nós vamos falar de geopolítica internacional. Pode parecer um assunto muito pouco comum para um canal de literatura e quadrinhos, mas aguardem que eu vou mostrar para vocês que existe uma forte relação entre os conflitos atuais e as histórias em quadrinho. Vamos lá! Então é isso, galera. A melhor forma de espantar os seguidores do canal é iniciar um vídeo falando assim: hoje nós iremos tratar de geopolítica internacional. Claro, é um assunto pesado, um assunto chato. Será? É possível estudar geopolítica internacional através dos quadrinhos. Nós vamos falar hoje de um autor nascido na Ilha de Malta, que passou parte da vida na Austrália e hoje vive nos Estados Unidos. Esse autor se chama Joe Sacco. Nós iremos focar em dois quadrinhos do Joe Sacco. Nós iremos falar hoje de Uma História de Sarajevo e também nós iremos falar de Área de Segurança, Gorazde. Além dessas duas obras que são o foco de nossa análise hoje, eu tenho aqui também Derrotista e Palestina na Faixa de Gaza. Eu tenho também, além dessas quatro obras aqui, Palestina, Nação Ocupada, que é muito, muito bom, talvez o melhor de todos, só que eu não encontrei na bagunça. Talvez eu tenha emprestado para alguém. Então vamos lá, do que se trata? Essas duas obras de análise misturam jornalismo de boa qualidade, de excelente qualidade com quadrinhos. Joe Sacco, ele traz uma visão de mundo muito pessoal. Ele faz um jornalismo onde ele se lança em determinadas áreas, em geral áreas de conflito, e através de entrevistas, através da convivência com as pessoas, ele constrói a sua narrativa. E no lugar de trazer um texto, como os jornalistas em geral fazem, ele desenha e transforma tudo em quadrinhos. Então seria uma espécie de jornalismo literário. Aqui, nesse caso, nessas duas obras, nós vamos falar da aventura, entre aspas, a aventura dele na Guerra da Bósnia. Então, antes de mais nada, eu acho fundamental fazermos uma contextualização histórica para entender melhor, para apreciar melhor essa obra. A contextualização seria a seguinte: as duas histórias se passam na Guerra da Bósnia, conflito que explode na Europa nos anos 90 e que se torna conhecido mundialmente por ser um conflito repleto de grandes massacres, de genocídios, um conflito sangrento, absurdo, que ocorre ainda ontem nos anos 90. O histórico seria: depois da Primeira Guerra Mundial, a Iugoslávia se forma e vem se mantendo sólida devido principalmente à organização, à centralização do poder na mão do Marechal Tito. E o Marechal, o Tito consegue governar essa república socialista, basicamente até os anos 80, quando ele morre. Durante esse período, a Iugoslávia se mantém unificada, se mantém organizada, porque existe um governo central que o une. Com a morte do Tito, com a queda da União Soviética, essa Iugoslávia vai se fragmentar em diversos países. Aí que está o problema. A fragmentação dessa Iugoslávia, que era um país multiétnico, com diversas religiões e etnias convivendo lá dentro, essas etnias se tornam, muitas vezes, se organizam em partidos nacionalistas e começam as exigências de independência. Cada uma das independências dessa antiga república socialista, cada região que se torna independente se torna com um conflito. Então nós vamos ter todos os conflitos relacionados à tentativa de independência. Como era um país multiétnico, lá dentro a gente vai ter macedônios, bósnios, nós vamos ter sérvios, croatas, etc, etc, etc. E outras etnias menores ainda. Então o conflito está ligado à questão religiosa. Diversas dessas repúblicas que surgem têm maiorias religiosas. Por exemplo, a Sérvia, que é, vamos colocar entre aspas, a grande vilã desse conflito, a Sérvia tinha uma maioria de cristãos ortodoxos. A Bósnia, que nós vamos analisar aqui, tinha uma grande maioria de muçulmanos. Então, a tentativa de independência da Bósnia leva diretamente ao conflito, porque a Sérvia não queria, não quer, não deseja essa independência. Então os conflitos estão ligados à diversidade étnica, à falta de um governo centralizado que conseguisse manter
coeso esses vários povos. Então, é um problema geopolítico, etc. É dentro desse contexto, dentro do contexto de uma tentativa de independência da Bósnia, que o quadrinho se passa. Dito isso, um breve relato, breve histórico, nós vamos agora para o primeiro quadrinho. Uma história de Sarajevo. Sarajevo era a capital da Bósnia. Muitos jornalistas se dirigiram para Sarajevo devido a um enorme massacre e a agressividade e a violência que ocorria nessa cidade. A cidade sitiada, cercada por sérvios, e aí muitos jornalistas foram para lá para relatar o que acontecia nessa cidade. O Joe Sacco é um desses jornalistas, e durante essa estadia ele vai encontrar um ex-militar que é o foco da história. Basicamente, a história gira em torno desse ex-militar. Ele foi militar durante o período da Iugoslávia. Com a fragmentação, ele se envolve com outros grupos paramilitares e é um sujeito barra pesada. Um cara bem barra pesada. E ele serve de guia para o Joe Sacco, apresentando as pessoas, levando ele aos lugares e principalmente relatando para o Joe Sacco o que os generais que ele conheceu fizeram. Ele é uma espécie de guia, de canal. Através dele, o Joe Sacco vai conhecendo diversas histórias, vai entrevistando pessoas e vai fazendo o perfil de vários e vários generais envolvidos na guerra. Muitos desses generais trazem no currículo crimes contra a humanidade. Muitos desses generais cometeram atrocidades e a partir do relato desse militar que guia Joe Sacco, ele vai descobrindo nuances do conflito. Eu acho interessante, nesse quadrinho, além da beleza visual, ele tem uma parte muito forte, que é a parte de acompanhar a vida das pessoas simples. Ele tem um enfoque em diversos generais, conta as atividades deles durante a guerra, os massacres, os conflitos, mas sempre voltando a história para a gente simples, para as pessoas mais comuns e anônimas que foram destroçadas pela guerra. Isso acontece em parte porque o Joe vai narrando as conversas, o bate-papo dele com esse militar que o guia. Só que durante vários períodos ele vai para a casa de pessoas simples, ele é hospedado por pessoas e essas pessoas viveram a guerra, estavam no conflito, tiveram pessoas queridas que morreram no conflito e muitas vezes o foco está em cima dessas pessoas. Então ele conta a história do cerco de Sarajevo, do conflito, a partir da visão de um militar que vai falando sobre o que ele viu, as pessoas que ele conheceu e também sobre a visão das pessoas mais simples e que sofreram diretamente durante essa guerra, tendo passado fome, perdido parentes, etc, etc, etc. Essa aí, basicamente, é o plot central de uma história de Sarajevo. A área de segurança Gorazde também trata do mesmo assunto, da mesma guerra, só que com um diferencial. Nesse quadrinho, durante o conflito, Gorazde era uma região que foi cercada e foi basicamente esquecida. Era uma região de extrema violência. Muitos jornalistas não tiveram coragem de ir para lá, porque era uma situação extremamente calamitosa. A cidade ficou cercada, a região ficou cercada, ninguém entrava, ninguém saía, porque os sérvios fizeram um bloqueio total, e dessa forma as pessoas que estavam em Gorazde começaram a morrer de fome e de sede. Lá dentro faltava tudo e a região era constantemente bombardeada. Joey consegue entrar nessa região dentro de um comboio humanitário da ONU. E lá ele vai relatar o que viu, vai conversar com pessoas. E um detalhe interessante, nesse caso aqui, a história faz uma forte crítica ao papel da ONU, a inépcia da ONU, a incapacidade da ONU de resolver o conflito. Então ele passa narrando a vida dessas pessoas, mostra inclusive nessa história um lado de humor bastante forte, porque de repente ele dentro dessa região, desse enclave cercado, sendo destruído, ele encontra pessoas que, por ele ser um jornalista, por ele ser um estrangeiro, uma pessoa diferente, as pessoas convidam ele para festas, mostra que muitas vezes a vida continua. E a história também vai focar, igual em Sarajevo, vai focar em pessoas simples que ele vai conhecendo. E eu acho que das grandes vantagens dessa obra é que ele conhece pessoas maravilhosas durante o conflito. Ele conhece um camarada que é fã de música americana e toda vez que vê ele começa a cantar aos berros músicas americanas. Ele conhece duas meninas que estão indo em festas, mas extremamente deprimidas pela situação que vive, e nas festas eles sentam e conversam sobre a guerra, sobre a vida, e a partir disso ele vai construindo diversos relatos que vão montar um quebra-cabeça que vai explicar
a violência desse conflito. Eu gostaria agora de falar sobre as influências de Joe Sacco. Uma influência clara e bastante óbvia está aqui. Maus, obra maravilhosa de Art Spiegelman. Eu gostaria um dia de fazer uma resenha só dessa obra porque merece. É um dos melhores quadrinhos que eu já li. É em preto e branco também. No caso aqui nós temos como trama história real da vida de duas pessoas que viveram, passaram pelo Holocausto nazista. É isso aí, galera. Mais duas influências para a gente encerrar. Também é uma forte influência na obra do Joe Sacco do pintor renascentista Bruegel o Velho. Exatamente. Sobretudo em Gorazde. Gorazde, como foi um enclave que ficou muito isolado, a situação se tornou precária, as pessoas passaram a utilizar cavalos, o uso da lenha se tornou uma coisa muito comum. E aí o Joe faz uma relação muito interessante e inteligente com a obra do Bruegel. Vou colocar uma imagem aí para vocês analisarem essas proximidades. Outro detalhe, essa aproximação com o Renascimento eu descobri porque o Joe veio na Flip em 2011, se não me engano, e ele fala sobre essa relação da influência do pintor holandês na obra dele. Por fim, a última influência muito nítida e clara que nós temos é a influência do Robert Crumb, o quadrinista. Nós vamos ver no estilo, no desenho do Joe Sacco também uma aproximação com a obra do Crumb, grande cartunista, fez obras magistrais e que tem um traço marcante único. E aí são essas as influências mais visíveis na arte, na parte visual, nas obras analisadas hoje. Fica a dica então, ler a obra de Joe Sacco. Hoje o enfoque foi nas duas obras que eu tenho aqui, que ele fez sobre a Guerra da Bósnia. É possível fazer um outro programa sobre as obras que nós temos relacionadas à guerra na Palestina, etc, etc, etc. Fica a forte recomendação, um autor interessantíssimo de se ler, que é sobre geopolítica, como eu disse no começo do programa. Sim, é sobre geopolítica. Mas quem não se interessa por geopolítica e gosta de quadrinho, não vai perder nada. Não é preciso saber nada sobre a Guerra da Bósnia, sobre a Sérvia, sobre Montenegro, sobre albaneses. Não precisa saber nada. Para quem não quer saber, o quadrinho ainda serve porque ótimas imagens, textos interessantes. Fica a dica, então, ler a obra de Joe Sacco. Hoje, nosso enfoque foi nas duas obras relacionadas à Guerra da Bósnia. Poderíamos fazer no futuro outro vídeo sobre a Palestina, por exemplo, as obras dele relacionadas à Palestina. No começo eu disse, nós falaremos sobre geopolítica. Quem não gosta de geopolítica, não tem interesse, não quer saber sobre fragmentação da Iugoslávia, Guerra Fria, não tem problema. O quadrinho tem muitos atrativos além disso. A Guerra Fria, a fragmentação da Iugoslávia, a guerra, é o pano de fundo onde diversos personagens muito interessantes vão circular. É pano de fundo para histórias humanas extremamente profundas, tocantes. É um pano de fundo para mostrar a que ponto o ser humano pode chegar. É isso, o último recado. Recomende nosso canal, curta nossa página. Nós agradecemos. Até a próxima. Valeu!